Vamos lá, pessoal, aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos lá, pessoal, para o pré-jogo, né, melhor dizendo, aí do time do Santos, que vai jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas, lá em Goiás, na Serrinha, contra o time do Goiás, né, o Santos, que na última partida venceu em casa o time do Cuiabá, uma vitória muito boa, né, o Santos que eu acredito que vai para uma escalação um pouquinho diferente daquilo que vem jogando pela quantidade de jogos que o Santos vem desempenhando, né? O Santos que vai jogar depois desse jogo contra o Goiás, o Santos vai fazer todas as suas partidas em seus domínios, né? Vai jogar na Vila Belmiro, mas também vai jogar, acredito eu, em Barueri. Mas vai ser dentro de casa, um lugar mais próximo, o Santos não vai precisar viajar tanto assim. O Santos, que acredito eu, vai ter um jogo muito complicado hoje. O Santos que está numa situação da tabela do Campeonato Brasileiro, atualizada aqui na terceira colocação. O Santos está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Santos que na primeira colocação está o time de Parque São Jorge com 13 pontos. Na segunda colocação está o time do Atlético Mineiro e o Santos vem na terceira colocação com 10 pontos. Ali logo atrás o time do Avaí, né? Time de Parque São Jorge jogou ontem e empatou com o Internacional de Porto Alegre por 2-2, né? Um jogo que foi, me parece que deve ter sido um jogo assim muito disputado, mas o importante é que o Santos, se ganhar a partida de hoje, o Santos pode ter a possibilidade, sim, por que não, de ficar na primeira colocação, né? O Santos que tem como segundo colocado na tabela o Atlético Mineiro também jogou ontem, portanto não tem condição de fazer mais pontos, pelo menos eu entendo, nesse final de semana, e o Santos que vai jogar hoje tem a possibilidade de ganhar sim do Goiás e chegar à primeira colocação. De repente aí para um critério de desempate no saldo de gols ou tudo mais, mas precisa ganhar, né? Mas o que é mais importante no jogo do Santos hoje, pessoal? É o Santos se firmar jogando fora de casa, né? Ganhando fora de casa, que isso realmente está sendo um complicador para o elenco santista, né? O time do Santos realmente tem feito boas campanhas dentro de casa. Essa foi a sexta vitória, principalmente contra o time do Cuiabá, que o Santos ganhou dentro da Vila Belmiro. E o Santos precisa realmente fazer a mesma coisa fora de casa. Precisa realmente pegar um pouquinho mais de confiança. Normalmente, o time do Santos que joga fora de casa tem tido uma escalação um pouco mais diferente, né? O time do Santos tem sido um pouquinho mais conservador, né? Jogando praticamente na base do contra-ataque, né? O Santos que esse ano está se notabilizando por um time sendo chamado, muito provavelmente, de time de resultado. E isso é importante, né? Mas o torcedor santista está tentando se acostumar um pouquinho mais com isso, porque o time do Santos é um time considerado um time muito ofensivo, né? Mas o importante é que o Santos está ganhando. E ganhando da forma que o Santos está ganhando, principalmente nessa última partida aí, o Santos tem feito aí coisas muito boas, né? Esse golaço aí do El Pitbull Fernandes nessa vitória do Santos de 3-0 aí na Copa do Brasil, né? Esse jogo aí contra o Coritiba, né? O Santos realmente jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, mas o Santos precisa fazer esse mesmo volume de jogo fora de casa, que realmente está sendo um pouco difícil. Para vocês que gostam de números, né? Eu vou falar um pouquinho de números aqui bem rapidinho, só para o torcedor santista de uma forma geral ter um pensamento assim do que pode ou não pode acontecer, apesar que cada jogo é um jogo, né, pessoal? E vamos torcer para o time do Santos fazer essa vitória e, se Deus quiser, ficar lá em primeira colocação. O confronto desses dois times foram 55 jogos, né, sendo que foram 17 vitórias para o time do Goiás e 21 vitórias para o time do Santos, né, sendo 17 empates. Nesse confronto entre os dois times, desde o princípio, teve 101 gols nessas 55 partidas que o Santos fez contra o Goiás. Realmente, o time do Goiás é um time que tem alguns jogadores experientes. Daqui a pouco eu vou passar a escalação do time do Goiás e também a escalação do Santos, aquela provável escalação, né,
que eu acredito que vai ser realmente um pouco diferente. Mas o time do Goiás se vangloria muito, né? Eu tenho visto algumas reportagens, inclusive, de alguns tabloides que falam a respeito do time do Goiás, se vangloria muito que o time do Santos vai ser um time considerado um time perigoso. Sim, eles têm ideia que o time do Santos está tendo uma ascensão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato da Sul-Americana, sim, mas eles entendem que o Santos é menor, em termos de qualidade, é menor do que o time do Atlético Mineiro e do que o time do Palmeiras. E eles jogando com esses dois times dentro de casa, realmente eles conseguiram lá contra o Atlético Mineiro, eles conseguiram um empate de 2-2, e contra o Palmeiras eles conseguiram jogar lá na Serrinha também em casa de 1-1. Então eles entendem que o time do Santos, fazendo esses jogos que eles fizeram lá, com times considerados, vamos dizer assim, um pouco acima do nível do Santos, na cabeça deles, eles entendem que o jogo contra o Santos não vai ser tão complicado assim, né? Evidentemente que eles estão respeitando o time da Vila Belmiro, mas o time do Goiás realmente, eu não sei se pode dizer dessa forma, mas a colocação deles dentro do Campeonato Brasileiro, se não me engano, eles estão em 16ª colocação, portanto eles estão lá embaixo na tabela, né, pessoal? O técnico do time do Goiás é muito conhecido pelo torcedor santista, que é o Jair Ventura, né? O Jair Ventura. Só para confirmar aqui para o torcedor santista, eles estão numa tabela atualizada do Campeonato Brasileiro aqui, em 16ª colocação. Portanto, além deles terem uma confiança muito grande para jogar lá na Serrinha contra o Santos tem que se aproveitar sim de jogadores, por exemplo, que não seriam escalados no time na partida de hoje, né? Já que a gente está falando de escalação, pessoal, vou ser bem breve aqui, vou falar a provável escalação do time do Goiás, o time que, pelo menos aqui na reportagem aqui do ge.com, da ge.globo.com, a possível escalação do time do Goiás, né? O time do Goiás que vai sair jogando com o Tadeu no gol, Tadeu que é um bom goleiro, né? Ali na lateral direita, o miolo de zaga, se eu não me engano, do time do Goiás, ele vai sair com 3 zagueiros, né? Vai sair com Sidmar, que é um jogador recém-contratado pelo time do Goiás, o Reinaldo e o Caetano, né? Ali na frente, eles vão jogar com 4 homens no meio de campo, né? Vai jogar com, ali na lateral esquerda, praticamente o Juan Pablo, na lateral direita o Diego, no meio de campo o Felipe Bastos, muito conhecido aqui pelo futebol paulista, jogou em vários times do Campeonato Brasileiro, e o Elvis, né, que também é muito conhecido. Ali na frente vai jogar o Dadá Belmonte, o Apodi, que inclusive já jogou pelo Santos, né, o famoso Apodi, né, aquele que corre pra caramba. Eu estou vendo aqui o Apodi pela escalação, ele vai estar mais jogando ali pela direita, mas não como lateral direito, mas praticamente com um ponta de avanço ali, na extremidade, pessoal. O Apodi, que apesar da idade tem uma grande velocidade, né? E lá no sistema de ataque o Pedro Raul, né? Esse é o time do Goiás, né? Agora a gente vai para a escalação do time do Santos, que eu acho importante. Acredito eu que o time do Santos vai fazer algumas alterações pela quantidade de jogos que o time do Santos vem desempenhando, né? Acredito que no próximo jogo, no meio de semana aí, da Copa da Sul-Americana, o Santos vai colocar todos os seus jogadores à disposição. Mas eu acredito que o Santos vai com um time, de repente, até um pouco alternativo, né? Eu acredito que o Santos vai jogar dessa forma. Pelo menos essa foi a escalação que o GE colocou aqui no site para o torcedor santista que tiver a oportunidade de dar uma olhada dentro da internet. Ele vai verificar que a escalação vai ser mais ou menos assim. Provável escalação do time do Santos: João Paulo, o Madison na lateral direita, o Maicon, que na última partida foi poupado, acredito eu que deve voltar, também não tenho certeza, mas se não voltar vai ficar provavelmente a mesma zaga que jogou no último jogo, né, sendo o Velasquez e o Baumann. Se o Maicon voltar, e acredito que vai voltar, vai jogar ele e o Baumann, que inclusive junto com o
El Pitbull Fernandes, o Balmer, na última partida, foi considerado os melhores jogadores da partida. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ali na lateral esquerda, eu acredito que pode ser que o Lucas Pires pode ser poupado, pelo menos vai ficar no banco de reservas. Pode entrar ali o Felipe Jonathan, né? Pode ser utilizado. O Rodrigo Fernandes pode jogar ali no meio de campo junto com o Zanocelo. O Ricardo Goulart também pode ser poupado. Ou pode jogar, pode sair jogando, não sei. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça do Bustos, né, pessoal? Nunca sabe. Normalmente, como eu havia dito, ele escala o time de acordo com aquilo que ele tem de melhor e com relação àquele secar, né, que é aquele exame que normalmente todos os times do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista faz em seus jogadores para ver se ele não vai estourar, né? O meio de campo ele pode sair com o Ricardo Goulart, mas pode sair com o Sandri também, que eu acredito que vai ser o mais cotado. O Juan Julio, teve uns jogos aí que ele foi poupado, se não me engano, um jogo só, depois ele voltou na última partida, jogou muito bem, inclusive. O Léo Batistão, acredito que ele vai ser poupado, pessoal, não sei não. Eu acredito que ele não vai jogar na partida. Vai entrar o Juan Seco, provavelmente no lugar dele, ali no sistema de ataque. E o Marcos Leonardo, nada mais que Marcos Leonardo, o homem-gol da Vila Belmiro, né? Eu acredito que vai ser esse o time que o Santos vai jogar. Para aqueles que tiver a oportunidade de ir até a Serrinha, o jogo do Santos que vai ser às 19 horas, o torcedor santista vai desembolsar de 50 a 100 reais no ingresso a ser pago lá em Goiás, né? Eu não sei a parte de visitante como funciona, é só para o torcedor ter uma ideia de quanto ele vai pagar assistindo essa partida, né? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar a respeito do Santos? Não muito mais importante, o time do Goiás normalmente joga no 3-4-3, mas isso não é uma lógica, né? Muito provavelmente o Jair Ventura ele se notabilizou por tirar muitos times aí da segunda divisão, né? O Jair Ventura é um treinador novo, um treinador que já é conhecido mesmo pelo torcedor santista, pelo torcedor lá de Parque São Jorge também. Um torcedor o Jair Ventura, que é um treinador que não se preocupa muito com o estilo que os jogadores vão jogar, não. Um jogador reativo mesmo. E eles entendem que o Santos também é um time reativo. Por isso vai ser, acho que, um jogo meio amarrado, né? Acredito eu, pelas as duas escalações, as prováveis escalações, né? Acredito que vai ser um jogo meio amarrado, né? O árbitro da partida vai ser o Marcelo de Lima Henrique, né? O árbitro que é lá do Ceará, né, pessoal? E a minha preocupação maior não vai ser tanto assim o árbitro, mas vai ser quem vai estar lá no VAR, que vai ser o Weber Roberto Lopes, lá de Santa Catarina. Bom, esse árbitro, em todas as partidas que eu vi ele no VAR, realmente ele chama muita responsabilidade para cima dele. Então todas as partidas que eu vi ele fazendo VAR, realmente ele para muito, conversa muito com o juiz, e isso pode ser um complicador, né? Isso pode ser um complicador. Se for a favor, dentro da regularidade, não sendo uma coisa exorbitante, e for uma coisa que favorece os dois times, tudo bem. Se for uma coisa que for correta, eu acredito que isso é salutar. Mas quando isso acontece no momento que não é para acontecer, ele começa a tirar realmente, às vezes, do árbitro dentro da partida, aí começa a ser realmente uma coisa muito complicada, né? Eu entendo que o time do Santos tem toda a possibilidade de ir à primeira colocação hoje, mas isso é o mais importante? Eu acredito que a possibilidade sim, mas se o Santos não conseguir vier de lá com empate, eu acho que já é um bom resultado. O importante é o Santos jogar bem fora de casa, que isso realmente está sendo um pouco mais difícil. O Santos tem feito várias partidas boas, vitórias convincentes dentro de casa, mas fora de casa realmente o time do Santos não tem apresentado um bom futebol. Eu espero que a história mude hoje. E para vocês, pessoal, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo a esse canal, Vargas Santos TV. Eu vou pedir para você que dê o like aí, pessoal, que se inscreva no canal, ativar as notificações, não custa nada não, viu, pessoal? Para que esse vídeo vai para muito mais santistas no Brasil e no mundo. Fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau.